Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, na minha versão: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento, ou o convite, na tradução. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outro, ainda atacando os servos, maltrataram e os assassinaram. O rei dignou sobremaneira e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrares. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto, sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dente. Versículo 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dai a César o que é de César. Soberano Deus, esse restante aqui é contigo, está na minha versão aqui. Tá junto. Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas mãos, Pai, estendidas sobre nós. Aplica a tua palavra, o teu querer no nosso coração, a tua revelação. Pai, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos ao texto. Eu fiz algumas anotações. Vamos entender a tradição, a cultura da época. Quando um rei ele ia fazer o casamento do seu filho, do príncipe, a palavra fala que, assim como nós lemos, ele faz primeiramente um convite. Interessante que na vez passada o Senhor me ministrou no meu coração para falar sobre a parábola das 10 virgens. E ontem, hoje, pela manhã, o Senhor ministrou no meu coração para esse texto, que praticamente tem uma ligação, mas não é a mesma coisa. Os dois falam do rei, e assim como Jesus ele começa a parábola falando: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele usa a parábola para explicar o reino de Deus e como se aplica a parábola ao reino de Deus. O que era feito? Vamos entender a cultura. Eu gosto de explicar para que os irmãos possam entender. O rei, ele enviava o seu servo estou conjecturando, uma planilha, como se fosse nos nossos dias, como uma prancheta. E ele vai na casa das pessoas e convida as pessoas para participar do banquete, participar das bodas. E aí, o que as pessoas faziam? Confirmavam ou não. E aí, aqueles que confirmavam, era colocado um nome. E aí, o que o rei fazia? Ele
em cima da lista de convidados, assim como nos nossos dias, ele fazia o banquete, ele preparava o banquete, ele matava os novilhos, né? Ele preparava, né, os servos preparavam toda a alimentação, né? Ele preparava toda a alimentação. E aí, com base nessa lista de pessoas, ele fazia a festa. Ou seja, era certo. E o mais interessante é que a festa de casamento não é igual nos nossos dias. A festa de casamento, ela era 7 dias de festa. A festa de casamento, ela era 7 dias de festa. Ou seja, então imagine você ser convidado para uma festa de casamento e você poder estar ali durante 7 dias. Eu acredito que as pessoas, elas iam e voltavam para a festa. Mas só tem que, alguns detalhes, algumas reflexões nesse texto, é que as pessoas que haviam sido convidadas, a palavra fala que o servo foi, convidou, fez o convite, pegou o nome, mas no dia da festa, assim como nós lemos no texto, a palavra fala que o rei manda avisar as pessoas que já estavam prontas, ou seja, ele mandou avisar as pessoas que já estavam convidadas para participar ali do banquete. Só que eles, literalmente, eles ignoram, eles rejeitam o compromisso que eles fizeram. Porque eles não, simplesmente eles estavam com o nome na lista de convidados, mas eles ignoraram, assim como o texto fala, né? No versículo 3, mas estes rejeitaram o convite, rejeitaram, né, o chamado ali para participar da festa. E o interessante que, além disso, quando os servos vão até as pessoas para avisar que o banquete estava pronto, eles são ignorados, eles apanham, né? As pessoas batem neles, alguns são assassinados. E aí, assim como o texto fala, que a ira do rei, ela se acende contra o povo. E ele fala, a Bíblia fala que, como nós lemos, ele manda o exército ir lá, incendeia a cidade daquelas pessoas e elas são destruídas lá na cidade. Só que aí a indignação do rei não é porque as pessoas não foram para o casamento. A indignação do rei é porque eles aceitaram o convite e rejeitaram na hora da... Imagine você, vamos trazer para uma realidade, imagine você vai fazer todos os preparativos para uma festa de casamento, né, Joyce e João? Aí de repente vocês preparam tudo, toda a lista de convidados já está tudo certinho. E aí vocês vão lá, contratam o buffet, pagam, né? Anos ali pagando, porque não é barato. E aí era comida boa, a Bíblia fala que os bezerros cevados, né, é preparado para o filho, ou seja, era o filho, era o príncipe. Então aquele casamento ele tinha que ser o auge do ambiente, da cidade onde ele estava, porque na época era assim. Imagine se não dá ninguém, aí as pessoas vão falar, nossa, mas o rei fez uma festa, não deu ninguém, o que aconteceu? E aí a imagem, né, do rei, a imagem também do príncipe perante a sociedade ia ficar, né, totalmente baixa, tipo assim, eles iam ser menosprezados ali. Só que aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, vai pelas ruas, vai pelos balados, vai e traga todo mundo que você achar, todo mundo. Só que é interessante nisso, porque quando Jesus está falando isso, ele estava sendo questionado pelos fariseus, pelos principais sacerdotes. E Jesus, antes dele chegar nessa parábola, Jesus ele estava conversando, e aí ele começa, a primeira parábola que ele fala é a respeito dos 2 filhos, que o pai pede para ir para a vinha, para trabalhar na vinha. E aí
um fala, eu vou, e não vai. O outro fala, eu não vou, mas depois ele vai. E aí, outra parábola, ele cita duas parábolas antes de chegar nessa. A outra parábola, ele fala que o dono da vinha, ele contrata trabalhadores. Ele contrata trabalhadores para ir para a vinha, só que em horários diferentes. E aí, o que foi contratado primeiro, que trabalhou o dia inteiro, começa a reclamar. Mas você me contratou, trabalhei o dia inteiro por um denário e você vai dar a mesma quantidade para aquele que chegou, trabalhou 1 hora. Ele falou, mas o combinado com você não foi isso? Então, ou seja, aí ele fala assim, e aí o texto, né, assim como nós lemos, existe um termo chamado amigo, que é um termo de carinho, mesmo diante de um confronto, Jesus ele usa esse termo. Em vários textos, que, por exemplo, Mateus, Lucas, ele usa esse termo amigo, assim como nós lemos aqui no texto. Versículo 12, ele fala assim, indagou, amigo, como adentraste esse recinto? Então é como se o rei ali, mesmo numa situação de carinho, é como se ele estivesse falando assim, como você, meu querido, como você conseguiu entrar sem estar com as vestes nupciais? Só que o interessante da parábola, é onde eles arranjaram a roupa. E sabe como que era a tradição? As pessoas que não tinham condição financeira de comprar uma veste, o rei doava. E a tradição era, você convida as pessoas, elas vão chegar para a festa, o servo entrega a roupa, eles trocam a roupa. Ou seja, as vestes nupciais dos convidados, aqueles que não podiam comprar, o rei doava, ele entregava, olha, você vai participar da boda, então toma aqui. E as pessoas entravam e se trocavam, e entrava com as vestes nupciais. Aí nós vamos entender o que a palavra de Deus está falando conosco. Nós vemos esse grupo de pessoas que entrou, a Bíblia fala que eram bons e maus, pessoas ruins e pessoas boas. Ele não escolheu, falou, só traz as pessoas boas, não. O que vocês acharem na rua, traz. Ou seja, imagina um lugar que tem um monte de gente, mendigo, pessoas caminhando, feirante, e o servo só entra, o rei mandou entrar todo mundo. Aí imagina que vários tipos de pessoas entrando, mendigo, pessoas drogadas, e todo tipo de gente entrou. E aí vem a questão, porque o texto, se eu fosse determinar um título para esse texto, um tempo para esse texto, não é merecimento, é a graça. Por quê? Quando o rei chega, acho que as pessoas, a Bíblia fala que o salão já estava cheio, todo mundo já estava sentado. O que o rei fez? O anfitrião, ele entra para ver os convidados. Imagina o rei passeando, mas só que quando ele olha, ele vê um que não estava com a veste. E aí a pergunta, por que ele não trocou a veste? As pessoas que estavam ali, ninguém deles foi em casa, porque a palavra fala que os servos pegaram eles nas ruas. Ou seja, eles não foram convidados, eles não estavam preparados, eles não receberam o convite para participar das bodas. Então eles não se prepararam, eles não compraram a roupa, eles não compraram presente. Eles simplesmente estavam na rua e o rei falou assim, olha, vai lá chamar eles, obrigue-os a entrar. E aí eles receberam as vestes. Ou seja, todos que estavam ali receberam as vestes nupciais da mão do rei. Isso representa para nós que a graça de Deus é misericórdia. Não foi por merecimento. A entrada nas bodas, a entrada nessa festa, não foi por merecimento. Diferente daquelas pessoas que haviam sido convidadas, que haviam recebido o convite e não foram, eles rejeitaram o convite. Nós olhamos para as pessoas que estavam na rua e receberam ali essa ordem de ir para o casamento,
E eles participaram do banquete. Agora imagina a honra dessas pessoas é sentar e comer das melhores comidas, das melhores iguarias, porque era um casamento real, era um casamento num palácio. E aí vem um contraste. Por quê? As parábolas elas têm que ser entendidas na cultura da época. Quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, a palavra fala que Lucas ele registra esse mesmo evento da mesma forma, mas só que termina, quando Lucas termina de escrever, ele termina que a casa estava cheia. Ou seja, o servo fala assim, ainda há lugar. Ele falou, vai pelos valados, vai pelas esquinas e traga, eu quero minha casa cheia. E termina. Só que Jesus, como eu falei, Jesus ele estava falando, ele estava confrontando os fariseus, os escribas ali, os tradicionais ali, os da sinagoga. Então o que Jesus está falando? O texto de Lucas que foi escrito apontava para aqueles que foram alcançados do lado de fora e entraram. Ou seja, aqueles que estavam do lado de fora foram abençoados pelos convites de forma improvisada. Eles não haviam recebido o convite antecipado. E Lucas registra até esse momento que a casa estava cheia. Mas no Evangelho de Mateus ele acrescenta o finalzinho, que é o rei passeando e olhando e via que havia alguém no meio da festa que não estava com vestes nupciais. O que a palavra está falando para nós? O que Deus, o que Jesus estava transmitindo? Porque muitos que estavam ali, todos que entraram ali, algumas pessoas, ou aquela pessoa específica que não fala de uma estatística, eram pessoas que entraram, estavam participando da festa, estavam comendo o banquete do rei, mas se negou a trocar a roupa, ou seja, estava contando, Jesus estava jogando indiretas para os fariseus. Por quê? Os fariseus eles se vestiam até bem. Eles eram tradicionais, eles eram conhecedores da lei, eles eram pessoas que conheciam as escrituras, o Pentateuco, eles eram doutores ali. Então o que Jesus está confrontando eles, que eles estavam dentro da festa, estavam participando da festa, mas eles estavam com as próprias vestes, ou seja, porque as vestes aqui falam de salvação. O texto, na Bíblia inteira, quando a gente vai procurar os textos, eu até anotei alguns textos aqui, fala de vestes, ou seja, veste de salvação é aquilo que, não é aquilo que eu coloco sobre mim. O texto está falando para nós, aquele homem que estava sentado, ele está falando assim, eu cheguei na festa, recebi a roupa, mas eu olhei para mim. Acho que eu estou bem assim, mas não vou trocar minha roupa não. E ele entra para dentro da festa. Ele se recusa a tirar a sua veste. Porque estava suja? Não sei. Mas a misericórdia de Deus alcança a vida do homem e é necessário que ele se submeta à vontade de Deus. Ou seja, se eu chego no ambiente e eu recebo, a minha roupa está velha, a roupa usada, eu recebo uma roupa nova, e eu olho para mim e falo, eu sou digno de entrar na festa, eu estou fazendo o quê? Eu estou rejeitando a graça. Por quê? Porque é um ambiente que quem era a autoridade ali era o rei, era o príncipe, era o anfitrião. Então se eu estou no ambiente, eu deveria falar assim, eu vou me submeter ao edito do rei e eu vou trocar minha roupa, vou fazer assim como todo mundo fez para estar participando da festa. E ele rejeitou. Ele rejeitou. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós vemos que a peneira, no sentido figurado, a peneira ela não passou na porta. Assim como eu preguei aqui na vez passada, que as 10 virgens elas chegam até a porta. 5 entram e 5 não entram. Ou seja, a peneira estava na porta, não estava dentro. Aqui nessa parábola, a peneira estava lá dentro. Ou seja,
o rei, ele filtrou aquilo que estava dentro. Pessoa que estava de forma indigna, usufruindo do banquete, mas sem estar preparado para aquilo ali. Por quê? Porque ele se achava, ele se auto-justificou, ou seja, a minha veste é eu que decido se eu troco ou não. Independente se eu estou num ambiente onde existe uma autoridade sobre mim, eu estou. É como se falasse assim, como se alguém chegasse hoje, eu vou dar um exemplo simples na igreja. Você está na igreja por quê? Porque eu gosto de participar do culto, eu canto, eu prego, e a pessoa só fala eu. Aí é diferente, a pessoa fala assim, você está na igreja por quê? Não, porque Jesus me alcançou. Eu era pecador, eu estava no mundo, e Deus, e Jesus me alcançou, a misericórdia dele me alcançou. É mais ou menos assim. É como se esse senhor está falando assim, eu estou aqui porque eu canto bem, eu prego bem, eu fiz teologia, né? Eu canto bem, eu tenho uma boa dicção, eu tenho uma boa oratória, então eu estou aqui por causa disso. É a mesma coisa, é o mesmo sentido para a gente possa entender para o nosso dia. E aí, como eu falei, quando ele chega no salão, a Bíblia fala que ele olha para ele. E a pergunta que ele faz: ele indagou, amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? A Bíblia aqui, eu não posso falar que o rei distribuiu a roupa, porque aqui não tem. Mas, dentro do contexto da cultura e do costume da época, era feito assim. Porque era impossível alguém ser convidado na hora, ser chamado na hora, no meio da rua. Você pega no meio da rua e está com a veste preparada. Então, quando ele entrega as vestes para esse homem, é como se ele falasse assim, olha, é como se você falasse, você não pode entrar da forma como você está. É a mesma coisa que a gente fala assim, olha, eu me auto-justifico. Eu sou um líder, eu tenho um cargo na igreja, então eu me justifico. Eu não me submeto, à vontade do Senhor. Assim como Jesus, quando Nicodemos pergunta a Jesus, Senhor, somente aqueles que são, tem Deus na vida conseguem fazer, os prodígios, as coisas que o Senhor faz. Aí Jesus fala assim, Nicodemos, aí ele fala assim, o que fazer para ser salvo? E Jesus fala assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Ou seja, no entendimento de Nicodemos, ele era uma pessoa salva. Ele era um homem culto, ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor das Escrituras. Mas Jesus falou assim, olha, você precisa nascer de novo. Porque é o conceito do homem, nós acharmos que nós temos conhecimento, acharmos que nós estamos na igreja, acharmos que nós estamos fazendo as coisas na igreja, trabalhando, participando do culto, pulando, cantando, gritando, adorando, mas nós estamos com a veste que nós mesmos colocamos. Nós estamos com a veste que nós mesmos recebemos, nós mesmos compramos e estamos usando ela. Só que a veste que nós estamos usando, ela é uma veste inadequada para o evento que é aquilo que Jesus está replicando aqui na parábola. E aí, o triste é que, quando o homem está sentado e o rei pergunta para ele fica mudo, ele não responde. Ele poderia ter falado assim, eu recebi a roupa, mas eu achava que eu poderia ficar com a minha. Ele poderia ter respondido assim. Ou ele poderia ter respondido, olha, eu até passei ali, mas não me entregaram a roupa. Não, mas ele emudeceu. Porque ele foi pego no seu próprio delito. Ele foi pego naquilo que ele não podia. Ele não tinha como se proteger através da sua defesa. É como se ele falasse assim, eu sou culpado. Eu errei.
faça conforme o Senhor determina. E aí a Bíblia fala que eles pegam esse homem e jogam ele para fora, ou seja, era à noite. As festas tradicionais da época eram feitas à noite, para que todas as pessoas pudessem participar. E aí eles jogam ele para fora, ele fica. E o interessante, eu imagino ele que havia sentado na mesa, ele estava num ambiente onde todos ali não mereciam estar, ele estava comendo a mesma comida que todos estavam comendo, ele estava usufruindo dos banquetes ali, e aí a partir daquele momento ele passa a estar do lado de fora, ouvindo, imagina a festa, imagina você numa festa, e você tem que sair para fora e ficar do lado de fora. Aí você vai ver a música, vai ver as pessoas se alegrando, né? A batida dos garfos no prato, lá cortando os talheres. E aí você só está sentindo o gosto, porque você só experimentou o banquete e agora você está do lado de fora. E aí essa parábola é uma reflexão muito profunda para nós. E aqui está falando diretamente para a igreja. Nos dois sentidos. Por quê? Muitas pessoas vão falar que estão na igreja porque elas merecem estar na igreja. Muitos vão falar assim, eu estou aqui, né, eu consegui chegar porque eu paguei preço. Não foi a misericórdia de Deus. Então assim, é como se eu colocasse o mérito, levasse o mérito para mim, a meritocracia. Mas Jesus está falando que tudo que aconteceu aqui não é mérito, é a graça, é a misericórdia de Deus. E aí quando a gente vai para o texto, todos os textos que Mateus registra, no finalzinho fala que havia pranto e ranger de dente. E interessante que no capítulo 8, versículo 12, ele fala a mesma coisa. No capítulo 13, 42, a mesma coisa. No capítulo 13, versículo 50, ele fala a mesma coisa. No capítulo 22, versículo 13, ele fala também a mesma coisa. Capítulo 24, versículo 51, ele fala a mesma coisa. Capítulo 25, versículo 30, ele fala a mesma coisa. Capítulo 25, versículo 41 a 46, ele fala a mesma coisa. Ou seja, Mateus está dando a ênfase daquilo que as pessoas que estavam dentro e foram colocadas para fora. Isso é um grande perigo, porque as pessoas hoje acham que estão na igreja, elas estão amparadas pela misericórdia, pela salvação. Isso não é verdade. Jesus ele deixa bem claro, de uma forma simples, porque a parábola era para que as pessoas pudessem entender de uma forma simples, levando para uma realidade. É como se eu quisesse aplicar algo na minha vida e pegasse um exemplo comum para mostrar às pessoas. É assim, assim, assim. Se a pessoa não entendesse, não tinha nem como entender mais, porque aí já é falta de sabedoria, né? E uma forma simples de explicar. Jesus estava explicando que o fato dele estar dentro do local, ele participar do banquete, não ser convidado, porque ele estava ali, ele não era digno de estar ali, então ele tinha que, no mínimo, fazer por merecer a misericórdia, a graça, porque ele rejeitou a graça. É por isso que mas é a graça irresistível. Não, irmão, a graça, você pode resistir à graça, e esse homem rejeitou a graça. Por quê? Porque ele não havia sido convidado, ele não havia sido avisado antes, ele simplesmente estava na rua. Imagina uma pessoa que estava de ônibus parado, esperando o ônibus atrasado para poder trabalhar, ou atrasado para poder chegar em casa. De repente, você se coloca dentro de uma festa, com um banquete, com a melhor comida. É tudo que a pessoa precisava naquele momento. Festa, bebida, na época era o vinho, né? O suco de uva. E os melhores alimentos, os melhores banquetes que estavam tomando. E aí, de repente, a pessoa está no melhor lugar, na hora mais improvável, a graça de Deus alcança ele. Só que ele não rejeitou o convite na hora. Na hora ele aceitou. Opa, tá tudo certo. Vamos entrar e vamos participar da festa. Só que quando o rei chegou, ele não estava preparado. Ele estava com as vestes inadequadas, porque o servo dele havia distribuído. Olha, não faz sentido. E a pergunta do rei, olha para você ver o texto.
O que é mais interessante no texto? Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes? Ele não perguntou, por que você não está com a roupa? Por que você não está com a roupa adequada para as bodas? Ele não perguntou assim. Ele falou, como você entrou aqui? Ou seja, para entrar no recinto, você teria que passar por um local onde as pessoas estavam fiscalizando. É como se tivesse, olha, lá no começo estão distribuindo a roupa. Aqui é onde os convidados já estão entrando com a roupa já preparada. Então a pergunta do rei, o rei falou como se fosse com um espanto. Como que você entrou aqui? Você passou, é como você fala assim, você pulou pela janela? Você entrou como aqui? Não tem condição de você estar aqui. E aí é assim que Deus olha. Porque às vezes a gente olha, as pessoas olham, e Jesus aqui falando para os fariseus, porque às vezes o fariseu está lá 20, 30 anos. Está lá 20, 30 anos fazendo a obra lá. Está lá na sinagoga, lá, se curvando, adorando, lendo a Torá, fazendo todos os rituais. Mas aí Deus chega para ele e fala assim, olha, mas o que você está fazendo aqui? Cadê a sua veste? Você não está com roupa adequada. Jesus ele fala assim, vocês são sepulcros caiados. O que Jesus está falando? Que às vezes, o que é o sepulcro caiado? São pessoas que são bonitas por fora. Pessoas que têm uma boa aparência do lado de fora, mas do lado de dentro, a Bíblia fala que são um sepulcro onde ficam os ossos. Ou seja, a pessoa que está vivendo de aparência, e você olha por dentro, a pessoa é um túmulo. Então assim, Jesus é fantástico. As palavras que Jesus faz é uma reflexão, traz uma reflexão para a vida do homem, e traz para uma realidade dos nossos dias. Louvado seja Deus. E aí a gente vê a permanência, porque todos que estavam ali, eles também tinham a possibilidade de não aceitar. Imagine você estar na rua ali, e alguém passa, olha, está tendo uma festa ali, vamos embora. O rei está chamando, vamos lá, está distribuindo roupa. Fala, eu não quero não. Talvez eles tiveram a oportunidade de rejeitar, mas eles não rejeitaram. E aí, além de eles não rejeitarem, eles permaneceram. Por que permaneceram? Porque colocaram a veste. Eles permaneceram porque aceitaram. Eles se submeteram à vontade do rei. Eles se submeteram à vontade das pessoas que estavam ali. E aí, quando a gente fala sobre a veste, a graça que representa o perdão, o favor imerecido de Deus, a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 45, 22, que fala sobre José que entrega roupas. Olha só como é que tem uma ligação. José, quando recebe os irmãos deles, lá no Egito, a Bíblia fala que José distribui roupas para eles, porque a roupa era adequada para o local que eles estavam e se adequa à palavra de Deus. Nós temos também o livro de Isaías, que fala, esse aqui eu quero ler, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz assim: transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus. Aí ele fala aqui, ó, porque ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Então, olha só que coisa tremenda isso aqui. Como que uma parábola simples, ela fala profundo sobre o reino de Deus. Porque veste aqui não está falando de pano, não está falando de pano, de tecido, está falando sobre salvação, está falando sobre a misericórdia de Deus. Aí nós vamos para Zacarias, no capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim:
Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé. E o Senhor, ele é Satanás. O adversário estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Versículo 2: mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condena. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém saído do fogo? Ou seja, uma pessoa que estava suja. E aí ele fala assim: ora, Josué, vestido com roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Então, assim, quando a gente olha para o texto, a gente não fala, a gente não vê os homens, os profetas falando assim: eu me vesti. A Bíblia fala: ele me vestiu. A gente vê isso no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 8. Diz assim: para vestir-se foi providenciado um linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça do santo. Aí ele fala assim: e o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete de núpcias do Cordeiro. Está vendo como é que as coisas são ligadas? Então está falando de veste. Os textos, nós vamos botar as referências, ligações textuais, está tudo aqui. Ele disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. E diante disso, lancei-me aos teus pés um gesto de adoração. Então, assim, o texto fala: ele me vestiu, ele me cingiu. Davi fala assim: ele me faz deitar. Então, assim, não tem nada. A palavra aqui, para aqueles que são alcançados pela misericórdia, não está se tratando da pessoa, está se tratando daquele que alcançou a pessoa. Então, a Bíblia inteira, assim como Jesus fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Então, Jesus, ele está falando que toda a Escritura inspirada, ela aponta para o reino de Deus, aponta para a pessoa de Jesus. E aí você vê pessoas que estavam no mesmo caminho, pessoas que estavam sujas, pessoas que estavam impuras, pessoas que não eram merecedoras, e elas foram literalmente alcançadas pela misericórdia. Ou seja, elas receberam vestes de salvação. Elas eram dignas? Não. Elas mereciam? Não. Mas elas foram alcançadas. Mas tiveram que permanecer. Elas tiveram que permanecer vestidas com a veste de salvação, participando da festa durante os 7 dias do banquete. E a diferença é simples. O texto, para quem entendeu aquilo que eu falei aqui, o texto é simples. A diferença está em aceitar trocar roupa ou não. Ou seja, todos ali, ou seja, 99% aceitou trocar roupa, vestiu a veste de salvação. O outro não aceitou. E aí a consequência foi o quê? Foi jogado nas trevas exteriores, ou seja, foi ser tirado da festa para que não pudesse participar do banquete. Ou seja, ninguém naquele salão merecia. Ninguém naquele salão era digno de receber aquela comida. Ninguém naquele salão era digno de participar daquela ceia. Mas eles foram alcançados pela misericórdia. E aí, eu quero só colocar mais alguns textos, porque são textos que têm literalmente ligação com essa parábola. Eu vou pegar o Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: e em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas.
E a Bíblia fala assim, estavam em pé diante do trono do Cordeiro. E aí, ó, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Então aqui, vestidas, fala de vestimenta, não está falando de tecido, gente, está falando de salvação. E aí você pega também Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 14. Diz assim, e por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra e que fora ferida pela morte pela espada, contudo sobrevivera. Esquece, eu tenho colocado errado a correria. Apocalipse 3, 5. Aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 5. E assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, está escrito aqui, ó, a festa. A parábola está apontando para aqui, ó. Ou seja, o nome está na lista. Eles não tinham nome na lista, mas eles foram acrescentados ali. Por quê? Porque aqueles que rejeitaram o convite, eles foram retirados. A Bíblia falou, assim como nós vemos aqui, eles não são dignos, ou seja, eles rejeitaram o meu convite. Agora, aqueles que foram trazidos para a festa, agora o nome deles estão escritos no livro da vida. Aí Lucas capítulo 15, eu vou fazer uma enxurrada de versículo aqui, irmão, só para vocês. Lucas capítulo 15, versículo 22. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa o quê? A melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias do filho. Então, assim, a Bíblia é fantástica, muito fantástica. Quando você começa a mergulhar na Bíblia, você... Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 27. Pois todos quantos em Cristo foram batizados, de Cristo vos revestistes. Ou seja, salvação, misericórdia, a graça. Salmo 132, 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e seus fiéis a celebrarão com grande júbilo. E aí eu vou pegar alguns textos aqui para mostrar sobre a misericórdia e a graça. Em João, capítulo 1, de 16 e 17, diz assim: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de quem? Jesus Cristo. Ou seja, ninguém é merecedor, ninguém. Segundo Timóteo, eu já estou finalizando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça,
Esta graça foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o último versículo para mim terminar, Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. É veste de salvação. A parábola das bodas, a parábola que nós acabamos de ler. Quando a gente olha com o olhar normal, olhando o texto de forma superficial, nós estamos apenas vendo um homem que dá um banquete, um homem que chama aqueles que não mereciam entrar na festa, participam da festa, um homem que, no momento de ira, ele manda o exército matar os homens, incendiar a cidade. Mas o texto está falando para nós que não é merecimento, é a graça, é a misericórdia que nos alcança. Se trata da graça e a misericórdia de Deus. No salão, na festa, ninguém merecia. Ninguém era digno de participar do banquete, mas todos entraram, todos participaram, mas por falta do merecimento, por falta de aceitar trocar as vestes, ele simplesmente recusou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus ela é recusável. Não é irresistível, assim como muitos falam. Ela é irresistível, não. A graça ela é resistível. Eu posso resistir à graça de Deus, assim como muitos estão resistindo à graça de Deus. Jesus ele está te chamando. Jesus, assim como Jesus ele está falando, né, na carta de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Jesus está falando: olha, é necessário que eu entre, é necessário que eu tenha comunhão, é necessário que você abra o coração para que eu possa entrar, para que eu possa fazer morada. Porque quando Jesus ele entra, ele transforma. Jesus ele entra, ele cuida, ele faz limpeza. Talvez, mas eu sou assim, Jesus ele te aceita como você está. Porque eu já vi muitas pessoas, e eu sempre falo, Jesus ele não te aceita como você é. Jesus ele te aceita como você está. Quem conhece português sabe que é ser e estar é diferente. Eu estou com essa roupa, mas amanhã eu não posso não estar com ela. A minha pele é branca, eu não posso mudar a cor da minha pele. Então, a minha pele é branca, mas a minha roupa eu posso mudar ela. Então, ou seja, Jesus ele me aceita como eu estou, mas é necessário que eu mude de vida. E essa é a mensagem dessa noite. É necessário que haja mudança de vida. É necessário que eu entre no banquete. É necessário que eu tenha minhas vestes trocadas. E não estou falando de pano, não estou falando de tecido, estou falando de vestes de salvação e a misericórdia de Deus. Você coloca sobre os seus pés. Louvado seja teu nome, Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Vou deixar um minuto de silêncio para que você olhe e pense.
É o momento de você falar com Deus agora. O que você quer que Deus mude em você? Graças te damos, Senhor. Graças te damos pela tua misericórdia, porque nós não merecemos. Se nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos abraçou, Pai. Fica conosco, Pai. Continua conosco, Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor permaneçam sobre nós. Oro, Senhor, apresento cada vida, cada pessoa que participa deste culto. E neste momento, o Teu Espírito Santo vem estar, Pai, visitando as famílias, aqueles que precisam, Pai, de uma transformação, aqueles que precisam de mudança de vida, Pai, aqueles que precisam de cura, Senhor. Pai, vai operando, Senhor. Toca no coração aflito, no coração angustiado, no coração que foi machucado. Que nós possamos, ó Pai, cada dia convidar o Senhor Espírito Santo para ficar conosco. Porque nós temos medo, Senhor. No momento de maior dificuldade, nós queremos a Tua presença. No momento de maior dificuldade é que o Senhor opera no nosso coração, na nossa vida. Vai, Pai, vai visitando, Senhor, cada coração. Todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que participam pela live. Que a operação poderosa, a unção poderosa do Seu Espírito Santo possa adentrar nos lares, para que possam reconhecer que o Senhor é aquele que merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos culto no próximo domingo. Vamos ter o culto de ceia. Você já está convidado para estar participando conosco. Quero fazer menção aqui do Instagram, @ministério.remissão. Você pode estar nos seguindo lá. Nós estamos postando algumas fotos, alguns eventos da igreja de uma forma simples. Quero também fazer menção do canal do YouTube, que também é muito importante. Todas as ministrações, todas as palavras estão sendo postadas lá. E quanto mais o número de inscritos lá, vai estar ajudando o canal para que possa propagar a mensagem, para que mais vidas possam ser alcançadas. Eu tenho visto o resultado. Algumas vezes já tive pessoas que mandaram mensagem no canal, agradecendo pela palavra, agradecendo pela mensagem. E cada vez que aumenta o número de pessoas, mais pessoas são alcançadas. Você pode entrar, dar o like, compartilha.
e assim o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado para aqueles que precisam ouvir a mensagem. Agradeço pela presença de todos, aqueles que estão conectados conosco, os irmãos que estão presentes, que o Senhor possa estar abençoando. Eu vou estar orando e perdendo a vez do pastor, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do nosso amado, amigo e querido Espírito Santo, seja com cada um, até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. A paz do Senhor, Deus.